Bem-vindos a mais um Mergulho Profundo. Hoje vamos dar uma olhada na mensagem de número 27 do livro Via de Luz, titulada Indicação de Pedro. E o que é fascinante sobre essa mensagem é que ela pega um conselho aparentemente simples do apóstolo Pedro e revela uma quantidade surpreendente de complexidade por baixo da superfície. Verdade. E para aqueles que não estão familiarizados, Emmanuel, o espírito que ditou Vinha de Luz através de Chico Xavier, disse que viveu muitas vidas e se baseia nessa experiência para suas mensagens. Isso adiciona uma camada realmente intrigante, não é? É como se estivéssemos a receber sabedoria destilada de séculos de vida. Exatamente, vamos mergulhar na própria mensagem. Com certeza, vamos ouvir o que Pedro tem a dizer. Ok, Ketá. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro. Este Pedro 3.long. Ah, a famosa passagem. Isso. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações, e é muito difícil praticar o bem, dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que, se nos conservarmos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegados nos mares numerosos aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Nossa, quanta coisa para pensar! Começa de forma tão simples com o conselho de Pedro, que basicamente é: afaste-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Então se expande para uma reflexão muito mais profunda sobre os desafios de realmente viver isso. É aqui que a coisa fica realmente interessante. A mensagem imediatamente pula para essa ideia de que o mal está enraizado em nós desde nossas ações passadas, mesmo em múltiplas vidas. Certo. E isso se liga diretamente ao conceito espírita da reencarnação. Para aqueles que podem não estar familiarizados com essa ideia, você poderia nos dar uma breve visão geral? Claro. Basicamente, a reencarnação é a crença de que vivemos múltiplas vidas, não apenas esta, e as ações que tomamos em cada vida se transferem para a próxima, moldando nossas tendências e desafios. É como carregar bagagem de uma viagem para outra, exceto que essa bagagem é composta de nossas escolhas passadas. Eu adoro essa analogia. Então, com isso em mente, a mensagem está dizendo que não é tão fácil quanto simplesmente dizer: ok, eu vou evitar o mal, porque ele já está entrelaçado em quem somos por causa de nossas ações passadas. Exatamente. E não apenas nossas ações, mas nossos desvios inúmeros de nossa alma. Nossos incontáveis desvios de alma, o que sugere que saímos do caminho muitas vezes antes. Ok, então estabelecemos que se afastar do mal é mais complexo do que parece. Então a mensagem continua dizendo que fazer o bem também é difícil por causa de todas as nocivas paixões pessoais. Paixões pessoais nocivas que nos dominam. É interessante como ele usa a frase empolgam uma personalidade e citam a nossa personalidade. É como se nossas próprias personalidades se tornassem quase viciadas nesses padrões negativos. Isso me faz pensar em problemas modernos como vício ou mesmo a dificuldade de romper com maus hábitos. Totalmente. E não é só que esses padrões negativos são difíceis de quebrar. A mensagem também diz que se permanecermos envoltos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, a túnica pesada de nossos antigos caprichos, é impossível até mesmo buscar a paz, quanto mais segui-la. Essa é uma imagem poderosa, que é como se estivéssemos sobrecarregados por todos esses velhos desejos e hábitos, e esse peso nos impede de avançar em direção à paz. Isso nos faz pensar quais são alguns desses velhos caprichos aos quais podemos estar nos apegando sem perceber. Essa é uma ótima pergunta e acho que merece alguma reflexão. Pode ser qualquer coisa, desde posses materiais a relacionamentos doentios ou até mesmo formas arraigadas de pensar que não nos servem mais. Esse é um ótimo ponto. E a mensagem continua sugerindo que cegaram-nos males numerosos. Numerosos males nos cegaram. O que você acha disso? É interessante porque sugere uma falta de consciência, como se estivéssemos literalmente cegos para as maneiras pelas quais estamos perpetuando o mal, mesmo sem querer. Certo. E se estamos cegos para esses padrões, como podemos sequer começar a lidar com eles? Esse é o desafio, não é? É como se precisássemos de alguma forma recuperar a nossa visão, desenvolver uma consciência mais profunda de nossos próprios pensamentos, sentimentos e ações. A mensagem também diz que nos tornamos acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil. Acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil. Isso parece particularmente relevante no mundo de hoje, com toda a divisão e polarização que vemos. É quase como se tivéssemos sido condicionados a nos concentrar em nossas diferenças, em vez de nossa humanidade compartilhada.
E esse atrito constante, esse desperdício de energias sagradas, nos deixa esgotados e incapazes de encontrar aquela tranquilidade consoladora. Uau, nunca tinha pensado nisso dessa forma, mas faz tanto sentido. Estamos literalmente desperdiçando energia em coisas que não nos aproximam da paz. Exatamente. É como se estivéssemos girando nossas rodas na lama em vez de avançar no caminho para a verdadeira felicidade. E falando em caminhos, a mensagem então dá uma guinada que achei particularmente instigante. Diz que esta é a realidade para a maioria das pessoas, tanto encarnados, aqueles que ainda vivem quanto desencarnados, aqueles que já faleceram. O que você acha disso? Essa parte também me chamou a atenção. Destaca a ideia de que a morte não resolve automaticamente nossos conflitos internos. Podemos carregar esses velhos caprichos conosco para a vida após a morte. Isso pode atrapalhar nosso progresso espiritual mesmo depois de termos nos livrado de nossos corpos físicos. Isso faz sentido, especialmente quando você considera a visão espírita de que continuamos a evoluir espiritualmente mesmo após a morte. Que é quase como um chamado para despertar, nos incentivando a nos concentrar na transformação pessoal agora, em vez de esperar até que estejamos do outro lado. Esse é um ótimo ponto. Então, embora esta mensagem tenha começado com o que parecia um conselho simples de Pedro, ela realmente está pintando um quadro muito maior dos desafios que enfrentamos em nossa busca pela verdadeira felicidade, tanto nesta vida quanto além. Com certeza. E acho que a próxima parte da mensagem mergulha ainda mais fundo em como podemos realmente enfrentar esses desafios de frente. Tudo bem, então vamos dar uma olhada nisso em um momento. Mas primeiro, vamos fazer uma pequena pausa para uma mensagem de nossos patrocinadores. E voltamos mergulhando mais fundo na indicação de Pedro. Falamos sobre os desafios de se afastar do mal e abraçar o bem, mas agora a mensagem parece mudar para uma abordagem mais proativa. Sim, o que é fascinante aqui é que ela enquadra as palavras de Pedro como um desafio generoso. Eu gosto dessa estrutura. Não se trata apenas de evitar coisas ruins, mas de se esforçar ativamente por algo melhor. Exatamente. E continua dizendo que nosso esforço deve convergir para a grande realização. Isso implica que há um destino, um objetivo para o qual estamos trabalhando. Então, não se trata apenas de evitar passivamente a negatividade, mas de buscar ativamente essa grande realização. O que você acha que essa realização pode ser? Bem, se conectarmos isso ao quadro geral do Espiritismo, provavelmente se refere à evolução espiritual, esse processo contínuo de aprender, crescer e se tornar mais alinhado com nossa verdadeira natureza. Isso faz sentido. E parece sugerir que esse processo pode ser bastante intenso, dizendo dilacere-se-nos o ideal ou fira-se-nos a alma. Definitivamente pinta um quadro de um processo difícil, quase doloroso de transformação. É como se tivéssemos que estar dispostos a abandonar velhas crenças, confrontar nossos medos mais profundos e até mesmo experimentar dor emocional para crescer. Esse é um pensamento poderoso. Não se trata apenas de fazer algumas mudanças superficiais, mas de uma mudança interna profunda que pode ser desafiadora e até mesmo inquietante às vezes. Certo. E, no entanto, é nesse desconforto, nessa disposição de se desapegar e ser vulnerável, que encontramos o potencial para uma transformação real. E então, em meio a toda essa conversa sobre luta e sacrifício, a mensagem retorna à ideia de paz. Apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la. É quase como um lembrete de que, embora a jornada seja difícil, há um destino pelo qual vale a pena lutar. Essa verdadeira paz parece ser o objetivo final, a recompensa por todos os nossos esforços. E enfatiza que temos que buscá-la ativamente. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la. Não é algo que simplesmente cai do nosso colo. Absolutamente. E essa palavra sigamos-la implica um esforço contínuo. Não é uma conquista única, é uma busca contínua, um caminho que percorremos ao longo de nossas vidas. Então fica ainda mais específico sobre como esse caminho se parece. Então logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço referente à própria edificação, lembremos-nos de que não basta evitar o mal e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Essa parte realmente explica as ações envolvidas. Sugere que a verdadeira transformação vai além de apenas evitar o mal. Trata-se de ativamente nos afastarmos dele e em seguida dar um passo adiante, semeando sempre o bem. É como uma abordagem dupla. Remover o negativo e cultivar ativamente o positivo. Exatamente. E conecta essa ação ao sublime serviço, que se refere ao nosso próprio autoaperfeiçoamento, à própria edificação. É como se estivéssemos nos construindo, por meio dessas ações, tijolo por tijolo. Essa é uma ótima maneira de colocar. Isso me faz pensar naquele ditado. Nós somos o que fazemos repetidamente. Excelência, então, não é um ato, mas um hábito. Eu adoro essa conexão.
Destaca que não se trata apenas de grandes gestos ou explosões ocasionais de esforço, mas de fazer escolhas consistentemente que se alinhem com o nosso desejo de paz e crescimento espiritual. E a mensagem termina nos lembrando que não basta apenas desejar a paz, temos que ativamente buscá-la e segui-la com persistência e fé. Essa frase, persistência de nossa fé, é realmente fundamental. Sugere que esta é uma jornada que requer não apenas esforço, mas também uma profunda confiança em um poder superior, uma crença de que a paz é possível mesmo quando as coisas ficam difíceis. Isso ressoa em mim. É como aquele ditado: fé é dar o primeiro passo, mesmo quando você não vê a escada inteira. Eu adoro isso, captura perfeitamente o espírito desta mensagem. A ideia de que podemos não ter todas as respostas, mas ainda podemos seguir em frente com fé e determinação, sabendo que o caminho se revelará à medida que avançamos. Esta mensagem está realmente ressoando em mim. Tanta coisa embalada no que começou com um conselho aparentemente simples de Pedro. Eu concordo, tem sido uma exploração rica e perspicaz até agora. Então, realmente desvendamos o significado mais profundo por trás do conselho de Pedro e indicação de Pedro. E é claro que alcançar essa verdadeira paz é um processo ativo, não passivo, mas pode parecer um pouco assustador, certo? Por onde começamos a aplicar esses conceitos em nossas vidas diárias? É uma ótima pergunta e acho que a mensagem nos dá algumas pistas. Lembra daquela imagem de semeando sempre o bem? Não se trata apenas de evitar coisas ruins, mas de escolher consciente e consistentemente ações que nutram o nosso espírito e contribuam para o bem-estar dos outros. É como mudar nosso foco do que estamos tentando evitar para o que estamos tentando cultivar. Exatamente. E essa mudança pode começar com algo tão simples quanto prestar atenção aos nossos pensamentos. Em vez de deixar a negatividade correr solta, podemos praticar reconhecer esses pensamentos e escolher substituí-los por outros mais construtivos. Parece um pouco com atenção plena, não é? Essa ideia de se tornar mais consciente de nossa paisagem interna e fazer escolhas conscientes sobre como respondemos a ela. Absolutamente. E a atenção plena pode se estender além de nossos pensamentos para nossas palavras e ações também. Estamos falando gentilmente com os outros. Estamos nos envolvendo em atividades que nos trazem alegria e realização. Essas pequenas escolhas do dia a dia podem fazer uma grande diferença em nossa sensação geral de paz. A mensagem também fala sobre a importância da persistência de nossa fé. Qual o papel que você acha que a fé desempenha no cultivo da paz interior? Eu acho que a fé, neste contexto, é sobre confiar em algo maior do que nós mesmos, seja um poder superior, a bondade inerente da humanidade, ou simplesmente a crença de que a mudança positiva é possível. É essa confiança que nos dá força para continuar, mesmo quando encontramos desafios ou contratempos em nossa jornada. É como ter uma bússola que nos guia mesmo quando não podemos ver todo o caminho à frente. Adoro essa analogia. E me lembro de uma época em que eu estava passando por um período particularmente difícil em minha própria vida. Me senti perdido e incerto, mas me agarrei à crença de que as coisas acabariam melhorando. E sabe de uma coisa? Elas melhoraram. Essa experiência me ensinou o poder da fé, não como uma crença cega, mas como uma fonte de resiliência e esperança que nos ajuda a navegar pelos altos e baixos da vida. Essa é uma história poderosa. Realmente destaca como a fé pode ser uma fonte de força, especialmente quando enfrentamos aqueles desvios inúmeros de nossa alma que a mensagem menciona. É nesses momentos de desafio que nossa fé é realmente testada, e é por meio desses testes que muitas vezes experimentamos o crescimento mais profundo. Essa ideia toda de identifiquemos a verdadeira paz e sigamos-la. Parece uma busca para toda a vida, não é? Não é algo que alcançamos da noite para o dia, mas sim uma jornada contínua de autodescoberta e transformação. Com certeza. E essa jornada é única para cada indivíduo. Não existe uma abordagem única para encontrar a paz. O que funciona para uma pessoa pode não funcionar para outra. Trata-se de encontrar aquelas práticas, crenças e ações que ressoam com nossos próprios corações e nos ajudam a cultivar um senso de harmonia interior. Então, ao concluirmos nosso mergulho profundo, qual é a principal lição que você espera que nossos ouvintes levem consigo? Acho que a mensagem mais importante aqui é que a verdadeira paz é um trabalho interno. Não é algo que encontramos em circunstâncias ou posses externas, mas sim algo que cultivamos dentro de nós por meio de escolhas conscientes, esforço consistente e uma profunda confiança na possibilidade de mudança positiva. Esse é um lindo lembrete. E ecoa o sentimento expresso de forma tão eloquente em indicação de Pedro que nossa jornada em direção à paz não se trata apenas de evitar o mal, mas de escolher ativamente o bem, buscar a paz e seguir esse caminho persistentemente com fé e determinação. Foi um prazer explorar essas ideias com você. Igualmente. E para nossos ouvintes, que este mergulho profundo sirva como fonte de inspiração e orientação em suas próprias jornadas em direção à paz interior. Até a próxima. Continuem buscando, continuem crescendo e continuem acreditando no poder da transformação.
Você gostou do vídeo? Sua opinião é muito importante. Você pode comentar agora? Curta o vídeo, é de graça e nos apoia a chegar a mais pessoas. E que tal encaminhar esse vídeo para sua tia, seu pai, seus amigos no WhatsApp agora?